Olá, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Meu nome é Hugo, tá? Se vocês ao final desse vídeo gostarem do conteúdo, curtam o vídeo, comentem sobre o vídeo para mim poder ter um feedback, tá? Sobre a qualidade do vídeo. Compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal para terem mais conteúdos, tá? Normalmente eu não sou de fazer 2 vídeos no mesmo dia, tá? No meu canal. Mas esse vídeo seria meu primeiro vídeo, tá? O assunto que eu vou falar hoje, agora, nesse vídeo, seria meu primeiro vídeo. Mas eu tive que fazer um vídeo posterior falando sobre a Rússia ter invadido a Ucrânia, né? Porque essa guerra que se iniciou entre a Rússia e a Ucrânia, né? A meia-noite da Ucrânia, né? Que para nós aqui era 5 horas da manhã, se não me engano, tá? Pegou todo mundo de surpresa, né? E todas as mídias, todos os veículos de mídia no mundo, né, estão falando sobre esse ataque da Rússia à Ucrânia até o momento, tá? Eu estou assistindo aqui a Record News, tá? Pelo YouTube, que está passando ao vivo o canal, né? Mas se você colocar na Band News, na CNN, todos estão falando desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, tá? Mas qual que é o assunto desse vídeo? Tá? Eu já deveria ter feito antes, no começo da manhã. O assunto é sobre as reformas, tá? Importantes para os nossos próximos 4 anos de país, tá? Então, essas eleições desse ano, de 2022, vão ser cruciais, tá? E antes de eu entrar no mérito de quem vai ser os candidatos às eleições, eu já vou deixar uma coisa bem clara, vou já avisar a todos. Vai ter 2 turnos, tá? Então nós vamos ter que voltar 2 vezes, tá? Vou deixar bem claro que no segundo turno vai ficar entre o Bolsonaro e o Lula, tá? Você não precisa gostar do Bolsonaro, você não precisa ser amante dele, sair na rua gritando Bolsonaro, colocar a faixinha na testa aqui 100% Bolsonaro, comprar a camiseta dele no Mercado Livre, tá? Só que no segundo turno vai dar ele ou Lula. O Lula já deixou bem claro o tipo de governo que ele vai fazer se ele entrar no poder, né? Os primeiros 8 anos de governo do Lula, o Lula não deixava bem claro qual era o método de governo dele, né? O PT se escondia na face de um bom moço, tá? O PT de 2022 não, tá? O Lula deixa bem claro, tá? Que ele vai reaver todas as privatizações feitas do governo Bolsonaro, tá? Que ele vai rever também todas as reformas que foram feitas no governo Bolsonaro, tá? Tanto a previdenciária quanto a reforma trabalhista, tá? Que foi feita. E ele também vai controlar, né? Regulamentar, como se já não fosse regulamentado, tá? Mas ele vai regulamentar mais ainda os meios de comunicação. E quando eu falo os meios de comunicação, pessoal, são todos os meios de comunicação, tá? Tanto os veículos de mídia grande, tá? Globo, Record, Band, SBT, tá? Rádio, jornais e revistas, tá? Mas como os meios digitais, tá? Então saibam que se o Lula ganhar e ele tiver um Congresso Nacional que o apoie nessas ideias progressistas, socialistas, tá? A primeira coisa que a gente vai perder é a nossa liberdade. Nossa liberdade de expressão vai embora. Tá bom? Então, no segundo turno vai ficar entre o Lula e o Bolsonaro. A terceira via no Brasil não existe. Eu já expliquei isso num outro vídeo, tá? Falando sobre Ciro Gomes e Sérgio Moro. Sérgio Moro é tão traidor quanto o Ciro Gomes, tá? Então, nenhum dos dois tem apoio político de nenhum dos lados. Eles não têm apoio político nem da esquerda, nem da direita, tá? E eu já falei várias vezes que para o povo o centro não existe. O centro existe dentro da política. Lá no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas câmeras de vereadores. Tá? Esse centro significa assim, é aquele político que ele quer saber o que ele vai ganhar
aprovando aquela lei, aquela PEC, tá? Aquele projeto. Esse é o centro. Na vida real, na sociedade, numa nação, as pessoas não têm centro. As pessoas têm opiniões praticamente sobre tudo, principalmente sobre assuntos de grande relevância para a sociedade, como armas de fogo, a forma que o governo vai lidar com a economia, assuntos sociais como aborto, drogas, controle de armas, tá? Ninguém é de centro. Ou as pessoas são a favor ou as pessoas são contra, tá? Tirando o Ciro Gomes e o Sérgio Moro, nenhum outro presidenciável consegue alavancar eleitores. Nenhum. Boulos, o João Dória, né, que já falou que provavelmente ele vai largar a candidatura dele, né, porque o cara só tem 1,3% do eleitorado. Amigo, com 1,3% do eleitorado, você não governa a Gavião Peixoto aqui em São Paulo. Com 1,3% dos eleitores. Tá? Então ele falou que ele vai sair. Então já estou avisando desde já que o segundo turno vai dar Bolsonaro e Lula. Tá? Você pode não gostar do Bolsonaro, tá? Eu votei no Bolsonaro e também tenho críticas ao governo dele, coisa que eles poderiam ter feito melhor e não fez. Tá? Entretanto, entre ele e o Lula, que é um réu condenado por 4 instâncias, tá? Pelo Sérgio Moro, pelo TRF4, pelo STJ e pelo STF. Tá? O Lula não é um ex-condenado. O Lula foi liberado, né, por uma acrobacia jurídica que o STF fez. Tá bom? Porque o STF julgou recentemente, de novo, porque quando o Lula foi preso, se eu não me engano, acho que em 2018, tá? O STF julgou que o caso do triplex, tal, era um caso para ser julgado lá no Fórum de Curitiba, onde estava julgando todos os casos da Lava Jato junto com o Moro. Tá? Depois disso, passados-se 3 anos, né, então 2021 2022, tá? O STF mudou sua decisão, né? Porque sabendo que o Bolsonaro não teria rival político, se não fosse o Lula, não teria. Porque nem o Haddad, que, era que é um pau político do Lula, conseguiu bater de frente com o Bolsonaro. Então o STF fez uma manobra jurídica e disse que o que o Sérgio Moro julgou na vara de Curitiba não era para ser julgado em Curitiba, era para ser julgado em Brasília. Tá? Não era de competência dele. 3 anos atrás era, agora não é mais. Aí eles colocaram no Moro a suspeição. Então todos aqueles processos do Lula foram suspeitos e se encerraram. Aí ele foi liberado. Tá? Então eu já estou deixando claro desde já que o segundo turno vai ser Lula e Bolsonaro. Você vai ter que escolher entre uma pessoa que até você não gosta, mas é honesta, não é corrupta, não tem nenhum escândalo de corrupção em 3 anos de governo, mesmo numa pandemia. E você vai ter que escolher entre uma outra pessoa que foi condenada por escândalos de corrupção. Ah, e escândalos de corrupção desde 2005. Desde 2005, quando começou o mensalão. Tá? Então, ó, o PT vem fazendo corrupção há tempos no Brasil, não é de hoje não. Tá? Foi acabar a corrupção com Michel Temer, lá em 2016. Tá? Que a corrupção começou a diminuir. Tá? Mas até a Dilma, a corrupção imperava nesse país. Tá? Mas indo direto ao ponto principal, eu quero falar das reformas. As mais importantes que nós temos no país e que precisam passar. Por isso que é tão importante, pessoal, quem está assistindo o meu vídeo, que vocês elejam bons deputados federais e senadores. Tá? E eu vou explicar para vocês o porquê. Tá? Mas eu vou explicar primeiro da forma técnica, depois eu vou colocar os meus argumentos. Tá? A gente não aprende isso na escola, tá? Porque a escola está perdendo muito tempo ensinando a gente sobre a vida dos golfinhos. Mas o que é interessante a escola ensinar, ela não ensina. Tá? E uma das coisas que a escola deveria ensinar que ela não ensina
é direito constitucional, tá? Que é a forma do Estado, como se origina uma nação, que eu vou explicar para vocês agora, tá? Qual que é a diferença entre nação, Estado e governo? Vamos lá. Nação é um agrupamento ou organização de uma sociedade que partilha dos mesmos costumes, características, idioma, cultura e que já possui uma determinada tradição histórica. Se alicerça em fatores provenientes da interação social, instiga a autonomia e a vontade de se organizar em um Estado. Entenderam? Então, uma nação. Uma nação é um grupo de pessoas que formam uma sociedade, né, que partilha de costumes, princípios, idiomas, culturas, tá? E dessa nação vai se formar o Estado. Hugo, o que é o Estado? O Estado é a unidade administrativa do poder político de um território. Possui um povo e um conjunto de instituições públicas que organizam, atendem e representam o poder político. Nação jurídica e politicamente organizada. Ou seja, o Estado, já fala aqui na última frase, é a nação jurídica, tá? É a nação jurídica, ou a nação com seus poderes jurídicos. Sua soberania, que representa sua soberania em outras nações, quando faz convenções em outras instituições, como o ONU, Unesco, OMS, tá? E politicamente organizada. Como ela é politicamente organizada, a nação? Com essas instituições, tá? Que tem como função organizar, atender e representar os anseios do povo. Isso é o Estado. Tá? O que é o governo, Hugo? O governo é que vai gerir o Estado. Tá? Então, às vezes, as pessoas confundem. Tá? Estado e governo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? E a gente não aprende isso na escola. O governo é uma instituição do Estado que administra e exerce o poder político. Lembra? Nação jurídica e politicamente organizada. Então, o governo é uma instituição do Estado que administra e exerce o poder político. Ocorre, em geral, dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, que é aquela teoria de Montesquieu. Lembra lá da história de Montesquieu? Tá? Que é o governo dividido, né? E que tem suas atribuições independentes, mas de formas harmônicas. É isso. Tá? Mas não só isso, tá? Existem formas de Estado. Lembra, né? Estado, né? Nação jurídica e politicamente organizada. Beleza? Beleza. Quais são as formas de Estado, Hugo? Tá? É uma organização territorial do poder político. Tá? Tem o Estado unitário, que é uma entidade única, sem subdivisões territoriais, de comando para legislar, governar e administrar a justiça. A soberania é da União. Entendeu? Ou seja, a União ela não repartilha o poder com estados e municípios. Tá? E ele dá exemplo aqui da França e de Portugal. Tá? Estado federativo, que é o nosso estado. Lembra? República Federativa do Brasil. Tá? O território, unido constitucionalmente, é subdividido em partes com autonomia política, judiciária, administrativa e tributária. A soberania da União. Exemplo, Brasil e Estados Unidos. É a mesma coisa do unitário, só que a diferença é que o federativo ele repartilha as responsabilidades. Tá? Já o unitário não repartilha nada, é tudo da União. Tá? E o confederativo, que são estados nacionais, por vias de tratados ou de outros atos legais e internacionais, garantindo significado, grau de autonomia para as unidades infrafacionais. Tá? E eu falei que existem formas de Estado, certo? Certo. E também existem formas de governo, tá? São sistemas de governo, tá? Forma de governo, organização constitucional das instituições que atuam o poder soberano do Estado, da relação entre essas instituições e entre as instituições e a sociedade. Entendeu? Lembra, né? Estado, nação jurídica e politicamente
e politicamente organizada, né? Então aqui a gente tem, então aqui quando se forma o Estado, né, os pais fundadores desse país têm que escolher qual é o sistema de governo, né, que vai gerir essas instituições, né? E essas instituições vão representar os anseios e as necessidades do povo, tá? Então tem a monarquia, que é a evolução ao longo da história, tá? De reis e rainhas, tá? O exemplo, a Inglaterra, tá? Tem a aristocracia, que é o governo de poucos para muitos. A gente já estudou isso em história, tá? Os aristocratas, tá? Aquela casta da sociedade que manda no resto do povo, tá? Em algumas partes da história, a aristocracia é tão forte que chega a mandar no próprio monarca, tá bom? E tem a democracia, tá? Que é a república, que é o sufrágio universal, que a maioria dos países no mundo seguem esse sistema de governo, tá? Sistema de governo. Técnicas constitucionais que regem as relações entre o poder legislativo e o poder executivo. No exercício das funções governamentais, podendo haver diferentes formas de predominância, independência e colaboração. Tá? Foque nessa última parte que eu li, no exercício das funções governamentais, podendo haver diferentes formas de predominância, independência e colaboração. Tá? E é daí que eu vou partir. Por que uma reforma administrativa e tributária é tão importante e elas precisam acontecer juntas no Brasil? Juntas. O ideal é que elas aconteçam juntas. Que quando o governo federal for propor um projeto de lei, ou uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, tá? Que eles proponham as reformas juntas, tanto a administrativa quanto a tributária. E eu vou explicar por quê. Eu expliquei toda a forma técnica de nação, governo, nação, estado e governo para vocês. Como que funciona aqui no Brasil? No Brasil, o poder emana sempre da União. Quem representa a União no Brasil, Hugo? Brasília. Brasília. Tá? Brasília. Brasília representa o poder da União. Tá? Representa lá o poder constitucional. Tá? E de Brasília, Brasília constrói todos os serviços sociais unilateralmente. Unilateralmente. Ou seja, ele até divide as responsabilidades com os estados e com os municípios, mas quem organiza as estruturas sociais, e como assim estruturas sociais? Quem organiza as instituições, tá, que vão regir o país, né, fazer com que o país caminhe para frente, é a União. Tá? Quando eu falo isso, vocês podem colocar o SUS, vocês podem colocar a educação, o ensino básico, tá? Tanto fundamental quanto médio, tá? Vocês podem colocar as Forças Armadas, tá bom? Entre várias outras coisas, tá? A segurança pública e o transporte público, nem tanto. Esses dois ficam a cargo dos governos estaduais, tá? Dos entes federativos. Tá? Cada governo tem sua polícia militar, né? Cada polícia militar tem suas regras institucionais que devem ser seguidas pelos seus integrantes. Tá bom? Mas por que é tão importante a reforma administrativa? Porque a reforma administrativa ela vem colada na reforma tributária. Porque como que funciona hoje o Brasil? Tá? Economicamente falando, entre impostos, né, para onde vai o dinheiro, para onde vem. Por que o Brasil, como governo, como Estado, ele não funciona? Não é como governo, tá? Porque o governo é o presidente, os ministros, são as pessoas que integram o Estado a cada dois anos, né? Que a cada 2 anos nós temos eleições municipais e mais 2 anos nós temos eleições nacionais, né? São municipais e estaduais, né? Que é prefeito, vereadores e deputados estaduais, né? E depois nós temos a cada 2 anos deputados federal, senador, presidente e governador, se eu não me engano, né? Ou seja, a cada dois anos nós estamos votando para pessoas, né? Que vão ser o governo, gerirem o Estado, tá? Então por que é tão importante nós votarmos certo, pesquisarmos quem são os candidatos,
principalmente, como eu falei, no Congresso Nacional, senador e deputado federal, tá? Para a gente ter um Brasil daqui 4 anos, em 2023, que, se Deus nos ajudar, não terá outra pandemia, né? Para o Brasil voar. Como funciona o Brasil hoje? É simples. Eu moro numa cidade no interior de São Paulo. Aqui tem mais ou menos uns 230 mil habitantes, tá? Essa minha cidade, ela faz de PIB, tá? Produto Interno Bruto, de PIB, tá? O PIB bruto, tá? Uns 15 bilhões de reais. Certo? Certo. Hugo, esse dinheiro todo que a sua cidade faz fica no município? Não. Não. Eu não fui pesquisar os números, tá? Que essa é uma pesquisa mais aprofundada, tá? Mas para falar legalmente para vocês, de 15 bilhões de reais que a cidade faz de PIB, né, com toda a sua produção, né, de produtos e serviços, se ficar 10% no município, é muito. É muito. Se aqui de 15 ficar 5, é muito. Porque o que acontece? Nós temos os impostos municipais, certo? Aí dos impostos municipais, né, que é IPTU, entre outros impostos, tá? ISS, se não me engano, que também é um imposto municipal, tá? Beleza. Se não bastasse os impostos municipais, nós temos os impostos estaduais. Por exemplo, um deles, o mais famoso, o ICMS, né? Ou seja, o município recolhe impostos do povo, o Estado recolhe impostos do povo e a União também tem impostos dela. Ou seja, as 3 partes da União, né, Brasília, os entes federativos que são estados e os municípios, todos eles têm impostos, o que já está errado. É muito carga tributária em cima do trabalhador, em cima do povo, em cima de quem produz. Tá? Mas beleza, vamos partir daí. Tá errado, mas vamos partir daí. Aí a cidade onde eu moro repassa esse dinheiro para o estado onde esse município reside. Tá? Eu moro no interior do estado de São Paulo, então vai lá para o governador. O governador repassa toda essa grana dos impostos municipais e os impostos estaduais e repassa para a União. E a União, junto com o presidente da República e o Congresso Nacional, que faz todo ano o orçamento do país. O que vai para educação, saúde, segurança pública, transporte, forças armadas. Aí quando o Congresso, junto com o presidente, fecha o orçamento, a União devolve novamente esse dinheiro para os estados e municípios, o que está errado. E é por isso que o Estado não funciona. Por quê? O Estado, ele precisa ser, para ele funcionar de forma mais eficiente, ele precisa ser descentralizado, ou seja, ficar mais perto do povo e ser menor. Entendeu? E ser menor. O Estado, para funcionar, não precisa ter 50 instituições. Vou dar um exemplo simples para vocês. Ministérios. Né? Ministérios. Porque quando o Bolsonaro entrou no poder, se eu não me engano, acho que tinha 50 ministérios. Ele cortou de 50, acho que para 30 e pouco, 20 e poucos ministérios. Tá? Isso é o Estado. Tá bom? O Estado, para ser eficiente, ele não precisa ter um monte de instituições. Ele precisa ser organizado administrativamente. Entendeu? E esse é o mal que assola o nosso país. Né? Que vem historicamente desde a queda do Império, em 1889. Tá? Quando nasceu a República. Que aí foi mudando de Constituição em Constituição, de moeda em moeda. Ou seja, o Brasil República Democrático é novo. É novo, tem um pouquinho mais de 100 anos. Perto de outras nações, é um bebê. Por exemplo, eu vou comparar o Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, se eu não me engano, a Constituição Federal deles, tá? Porque cada estado nos Estados Unidos tem a sua Constituição própria, tá? Fora a Constituição Federal. Nos Estados Unidos, a Constituição é de 1778, a Constituição Federal. O dólar
E a única moeda americana até hoje nos Estados Unidos é de 1776. E isso sim é um país sólido. Não só como nação, mas como Estado. Tá? Porque o governo, como eu falei, vai depender de quem entra ou quem sai. Por exemplo, de volta nos Estados Unidos, o Biden é totalmente diferente do Trump. O Biden é democrata, o Biden é de esquerda, ele é progressista. O Trump não, o Trump é republicano. É aquele cara mais liberal. Tanto que o Trump é lembrado por ser o presidente que mais fez corte de impostos na história dos Estados Unidos. Tanto que nos 4 anos dele, quando ele cortou os impostos, teve uma opulência de emprego nos Estados Unidos. Tanto que os Estados Unidos tinha vagas de emprego, mas não tinha trabalhador. Faltava mão de obra, né? E minha mulher, que tem o sonho de ir embora para lá e morar lá, estava até comentando para mim que ela assiste muito sobre os Estados Unidos, né? Porque ela faz muita pesquisa porque ela tem esse sonho de ir embora, né? E ela estava falando para mim que os Estados Unidos, na época do Trump, do Biden também, tá? Mas o Biden menos. O Biden são algumas profissões específicas, mas na época do Trump, o governo americano estava pegando trabalhador de tudo quanto é lugar do mundo. Para engenharia civil, transporte, segurança, tudo. Por quê? Saúde, educação, área das ciências. Por quê? Porque faltava gente para trabalhar. Porque é axiomático, tá? É axiomático. A partir do momento que você abaixa impostos, o empresário que é dono do capital, ele não precisa mais ficar pagando tanto dinheiro para o Estado. Então o que ele faz? Ele investe na empresa dele. Quando ele investe na empresa dele, a empresa dele cresce. Né? Aumenta de valor e se propaga. Aumenta de tamanho. Igual a Amazon da vida. Tá bom? E numa dessa, precisa de mais mão de obra. E precisa de mais gente para trabalhar. E não tinha essa gente. Tá? Então o Trump é lembrado por isso. Por ser um dos presidentes que fez o maior corte de impostos da história dos Estados Unidos. Por quê? Porque além dele ser republicano, o Trump também é puta de um empresário. O Trump é milionário. Tá? Então o Trump ele não vive do Estado. Ele é um empresário. Tá? E muito bem sucedido, tá? Se vocês quiserem pesquisar a vida empresarial do Trump. Tá bom? No Trump, o que quebrou o Trump? Por que o Trump não foi reeleito? Se a gente sabe que quando a economia vai bem, normalmente os presidentes são reeleitos. Né? E a gente vê isso com Lula e com a Dilma. Né? Simples. Porque o Trump ficou batendo muito em cima dos imigrantes. E os Estados Unidos foi feito de imigrantes. Lógico, ele foi colonizado pelos ingleses, né, pelos britânicos, mas não tinha tantos ingleses para povoar aquele continente enorme, aquele país que é um continente. Então vieram imigrantes de todos os lugares do mundo. Ali tem brasileiro, ali tem muitos hispânicos, né, que é mexicano, espanhol, português, italiano, tem gente do mundo inteiro lá. E o Trump estava batendo muito em cima dos imigrantes, entendeu? E qual que é o problema? É difícil hoje nos Estados Unidos você achar uma família, que é a família americana de sangue puro, sabe que nem cavalo? Que todo mundo é inglês. Nos Estados Unidos é quase meio que parecido com o Brasil. A miscigenia também é muito grande. Então quando você fala de imigrantes, a família em si ali pode não ser imigrante. A família lá americana em si, lá, marido, esposa e filhos, pode não ser imigrante. Todo mundo nasceu lá. Mas eles têm nos seus antepassados imigrantes. Então isso entrou em choque com o governo do Trump. Foi aí que ele perdeu o governo. Ele não perdeu o governo pela política pública dele. Né? Ele mexeu na economia, ele mexeu no Obamacare, entendeu? Ele não perdeu o governo pelo projeto político dele. Ele perdeu pela ideologia dele. De ficar batendo em cima dos imigrantes. Sendo que o país é feito de imigrantes. É impossível ter Estados Unidos e não ter imigrante. Tá? É impossível. Tá? Mas trazendo de volta para a nossa realidade brasileira, né? Os Estados Unidos é um país que a gente podia se espelhar. Não estou falando copiar. Não precisa copiar ninguém. Mas se espelhar. Os Estados Unidos ele é mais livre.
ele é muito mais próximo do cidadão do que o Brasil. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a educação brasileira, quando o professor Olavo de Carvalho faleceu. Tá? E eu peguei os dados desse vídeo do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo é um canal no YouTube, tá? Que é muito bom, dicas de passagem, tem um conteúdo excelente. E eles fizeram um documentário chamado Pátria Educadora, né? Que é praticamente uma sátira a Dilma, que colocou esse nome, né? Essa pecha no Brasil de Pátria Educadora, que a gente tomou depois no rabo, né? Com ProUni, SISU, FIES, né? Que os estudantes entraram nesses programas, saíram, não pagaram, depois quem teve que pagar foi o povo que não foi para a faculdade, para a universidade, que foi para escolas técnicas. Tá? Então, esse tema que o Brasil Paralelo colocou nesse documentário é mais uma sátira à Dilma. Tá? E são 3 partes desse documentário. E na terceira parte, o Brasil Paralelo ele destrincha a educação brasileira na sua estrutura de Estado, não de governo, na sua estrutura de Estado. Né? Porque de governo, para o governo mudar uma estrutura de Estado, ele precisa propor projetos. Né? Alguns projetos de lei, outros projetos de emenda à Constituição. Tá? Mas só para dar um exemplo de como o Estado do Brasil é inchado e funciona errado, quando todos os impostos chegam lá para Brasília, municipal e estadual, e o Congresso e o presidente vão alinhar quanto de cada coisa, quanto do orçamento vai para cada coisa, para segurança, para saúde, para educação, tá? E para educação, se eu não me engano, vai 100 bilhões de reais por ano, tá? Agora, em porcentagem, eu não lembro quanto que dá isso do PIB, acho que dá 1,5 do PIB. Não, acho que dá mais do PIB ainda. Mas vai 100 bilhões de reais por ano na educação. Tá? A educação tem 2 fundos. 2 fundos. Como se fosse fundo de pensão, fundo bancário. Tem 2 fundos. O Fundeb e o FNDB. Esses fundos são os fundos que repassam dinheiro para as instituições educacionais federais, são as faculdades, universidades federais, para as faculdades estaduais, tá, como a Unesp da vida, tá, e escolas estaduais, e para os municípios. Né? E quem faz esse repasse, quando o dinheiro sai desses fundos, do FNDB e do Fundeb, são as secretarias. As secretarias estaduais e municipais. Qual é o problema? E por que eu estou falando tanto que é tão importante essas reformas acontecerem? O problema é que não era para ser repassado pelo governo federal. Entendeu? Qual deveria ser a função do Estado? Né? Se você for pensar para um lado mais progressista, para o lado mais canhoto, né? Já que você quer o Estado lidando um pouco mais na vida das pessoas, que o Estado cuidasse, só, por exemplo, na área da educação, eu estou falando muito da educação porque é mais fácil das pessoas entenderem. Tá? Mas, por exemplo, na área da educação, o que o Estado deveria fazer? Só criar um currículo escolar decente. Não esse currículo escolar vagabundo que tem hoje. Porque a escola brasileira hoje, ela não educa os alunos para viver em sociedade. A criança ela fica 10 anos, ela entra com 7 no ensino fundamental. Ela sai com 17 no ensino médio, no terceiro colegial, e ela não está preparada para a sociedade. A escola brasileira hoje, ela é muito boa, e boa entre aspas, porque a educação brasileira é uma das piores do mundo, e o Brasil Paralelo deixa isso bem claro, tá? Mas ela é muito boa para o aluno, assim, prestar um vestibular, prestar um Enem, mas a educação brasileira não é boa em criar cidadãos. Cidadãos. Pessoas que vão fazer algo pela nação. Nosso sistema de ensino é uma bosta nessa parte. Por quê? Porque o Estado não faz... O Estado, quando eu falo, é o governo federal, tá? Não faz um currículo escolar decente. E quem faz esse currículo escolar é o governo federal, tá? Passou as leis de diretrizes de bases, que é a LDB. Tá? Fique à vontade para assistir lá sobre o Brasil Paralelo, a Pátria Educadora. Tá? Ou seja,
Ao invés de a gente aprender, por exemplo, sobre direito, né, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, direito imobiliário, direito civil, a gente não aprende nada disso na escola. Nada disso na escola, a gente não aprende, né? Pegar pesado sobre drogas, né? Pegar pesado sobre armas de fogo, trazer de volta para dentro das escolas o assunto sobre a não religião. Não estou falando de trazer a religião, que cada pessoa tem sua religião e a sua religião deve ser respeitada. Trazer de volta para a escola a teologia judaico-cristã. Por quê? Porque nós somos um país de moral judaico-cristã. Então, trazer de volta para a escola como essa moral judaico-cristã criou o nosso Brasil. E por que nós temos esses princípios e valores? Como, por exemplo, a maior parte do Brasil é contra o aborto. Por que é contra o aborto? Porque tem uma moral judaico-cristã por trás desse tema. Então, trazer de volta a teologia, né? Como eu falei, falar sobre as armas de fogo, falar sobre as drogas, entendeu? Falar sobre conteúdo sexual, não sobre sexualidade. Sexualidade é com pai e com mães. Conteúdo sexual. O que é conteúdo sexual? Doenças sexualmente transmissíveis, STs. Cair em cima disso. Cair em cima. Entendeu? E diversas coisas que a escola poderia abordar, que a escola não aborda. Ou seja, a escola não cria um cidadão pleno dos seus deveres como um cidadão. Ele não cria. O aluno sai da escola achando que ele tem um monte de direitos, mas ele não tem na cabeça dele, e eu fui um aluno, eu falo isso porque eu fui um aluno e fui um idiota, ele não pensa assim, como que eu posso ajudar a minha nação? Entendeu? Como eu posso deixar ela mais forte? Entendeu? Não ajudar só a mim mesmo como um ato egoísta, mas como eu posso evoluir a minha nação? Né? O Brasil não tem esse sentimento de patriotismo, porque o Estado faz isso. O Estado brasileiro, desde a queda do Império, faz isso. Destruiu o passado do Império, ou seja, os alunos que entram na escola não sabem nada sobre o Império, nem de Dom João VI, quando ainda era colônia, nem de Dom Pedro I e Dom Pedro II, quando já era o Império. Né? A República esqueceu, deletou totalmente essa história e colocou na cabeça desses alunos, desde da ascensão da República, uma história sintetizada, uma história criada, entendeu? Uma história, como eu posso falar para vocês, falsa, distópica, fora da realidade, entendeu? Então por isso que essas reformas são tão importantes, porque tanto a reforma administrativa quanto a tributária vai trazer mais luz ao Brasil, mais prosperidade. Entendeu? Com a reforma administrativa, a gente consegue, por exemplo, mudar essa forma de como o Estado recolhe impostos. Ao invés dos impostos ficarem, por exemplo, tudo na União, não, fica nos municípios. Por exemplo, o que você pode propor num projeto de reforma administrativa? Dos 100% do PIB, por exemplo, na minha cidade faz 15 bilhões por ano de PIB. Na reforma administrativa, você pode colocar, por exemplo, que de 100% do PIB, 80% fica no município. 80% do PIB fica no município. 10% para o Estado, 10% para a União. Por quê? Por que eu estou falando para vocês esse racional teórico? E acho que vocês vão concordar comigo. Porque as pessoas não moram em estados. Eu não moro no estado de São Paulo inteiro. Eu moro na minha cidade. Ou seja, eu quero que a minha cidade tenha uma saúde pública de qualidade, um ensino público de qualidade, uma segurança pública de qualidade, um transporte público de qualidade, uma justiça de qualidade. Entendeu? E isso não acontece porque o governo federal não repassa toda a verba para o município. Então, quando o prefeito chega para você e fala assim, ó, eu não consigo fazer mais coisa porque eu não tenho dinheiro, na maioria das vezes é verdade, ele não tem dinheiro. Tá? E o pior, além de não ter dinheiro, lembra que eu falei no começo das formas de Estado? Né? O Brasil é federativo, ou seja, ele repartilha as responsabilidades das instituições e dos seus sistemas sociais
para estados e municípios, como, por exemplo, a educação e o SUS novamente, tá? Legal, você está repartilhando o sistema de ensino público e o sistema único de saúde para tanto os estados e os municípios comandarem. Mas como que eles vão gerir esse sistema se eles não têm dinheiro? Eles não têm dinheiro. Se chega, por exemplo, aqui na minha cidade abriu um bairro novo. Um bairro novo ele precisa de escola, ele precisa de creche, ele precisa de um posto de saúde. Dependendo do tamanho do bairro, se o bairro for muito grande, precisa de um pronto-socorro, tá? Minha mulher está falando aqui, transporte público. Se for muito grande ainda, precisa de uma base da polícia militar, ali próximo do local. Entendeu? Mais viaturas, né? Mais segurança pública. Entendeu? Iluminação pública. Que quem cuida dessa parte de urbanização pública é o município. E a iluminação pública faz parte disso. Tá? Ou seja, você divide a responsabilidade com estados e municípios, mas você não repassa o dinheiro para eles direito. Ou seja, o dinheiro fica tudo lá para deputado federal, senador e presidente da república, e não fica nada para os governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Então nunca vai dar certo a forma como o Estado brasileiro funciona, porque não tem dinheiro na base da pirâmide. Tem dinheiro na ponta, na base não tem. Aí quando você anda nas ruas da sua cidade, que aí você vê rua esburacada, né? Mato que está parecendo a floresta amazônica, entendeu? Aqui na minha cidade, olha o ponto que chegamos aqui na cidade onde eu moro. Os lixeiros estavam brigando porque tiraram o estribo do caminhão de lixo. O estribo é aquele ferro onde os lixeiros seguram para eles não caírem. Retirou. Quando retirou, os lixeiros, né, a empresa estava pensando em entrar em greve. Mas eles, graças a Deus, não entraram, né? E falou que ia demorar mais ou menos por causa dessa retirada do estribo, da falta de segurança, que vai contra a lei, tá? A lei de trabalho, tá? Vai contra a lei trabalhista, tá? O profissional tem que ter segurança, tem que ter seus IPIs, tudo bonitinho, tá? Falou que demora mais ou menos, em média, 5 dias para recolher todo o lixo da cidade. Olha o absurdo. Aí eu tava na rua esses dias e vi que novamente voltou os estribos aos caminhões de lixo. Então voltou tudo normal. Tá? E quem cuida dessa parte, quem faz esse acordo, esse contrato entre a empresa que recolhe o lixo e o lixo na cidade? O município. Mas para isso o município precisa ter dinheiro, porque ele tem que pagar essa empresa que recolhe o lixo. Tem dinheiro? Não tem dinheiro. Aí o cara tira estribo, aí o cara tira caminhão de lixo, aí falta caminhão, aí demora mais para recolher o lixo. Entendeu? Então por isso que é tão importante a gente votar direito, não só para presidente, porque, pessoal, o presidente da República não faz nada sozinho. O Bolsonaro não é um servidor da pátria, um salvador da pátria. Ele não é o Superman. O Bolsonaro ele não faz orçamento sozinho. Sem o Congresso ele não aprova R$1 para nenhum lugar. Tudo que ele tem que fazer, a maioria das coisas, ele tem que pedir para o Congresso. Quando ele não pede para o Congresso, ele faz por decreto, que pode durar no máximo, se eu não me engano, 120 dias. Só. Depois o decreto acaba e o Congresso só tem que aprovar o decreto. Se o Congresso não aprovar o decreto se extingue. Ou seja, antes de você pensar no presidente que você quer para o seu país, elejam deputados federais e senadores que pensem em mudar o Brasil tanto administrativamente quanto na parte de imposto. O Brasil é um dos países que mais cobra impostos em produtos e serviços do mundo. E isso impacta onde? Nos mais pobres. Por isso que falta, por exemplo, emprego no Brasil. Por isso que as pessoas não conseguem se alimentar direito. Entendeu? Porque tudo que você compra entre produtos e serviços tem imposto, e muito imposto. E muito imposto. Você vai comprar um carro, por exemplo, 56% do carro é imposto, pô. Isso é um absurdo. Ou seja, o que a reforma tributária faria? Tiraria os impostos de produtos e serviços e passaria para patrimônio e renda, como é nos Estados Unidos. Ou seja, você vai pagar imposto se você tiver casa, se você tiver empresa, se você tiver uma renda muito grande, que é o imposto de renda, né? Que abate na sua renda, eu ganho 30 mil por mês. Aí você vai lá e faz o imposto de renda.
Entendeu? E outra coisa que a reforma tributária também tem que fazer é onerar os impostos em cima do empresário, em cima da CLT. Por isso que não há empregos no Brasil, porque empregar uma pessoa custa caro. Ó, o salário mínimo vai aumentar para R$ 1.200. 1.200 e alguma coisa, tá? Eu estou arredondando para 1.200. Você empregado que está me ouvindo, você recebe R$ 1.200, mas para o patrão você custa 2.400, você custa o dobro do que você recebe. Por quê? Porque se não bastasse os impostos que a empresa já tem que pagar, ela tem que pagar os impostos em cima da CLT. Por isso que não há empregos no Brasil. É uma dificuldade grande de as empresas abrirem vagas de emprego. Porque tudo tem imposto. Tudo. O cara, quando ele vai abrir uma empresa, não importa qual é a empresa que distribui água. Você vai abrir uma empresa para distribuir água mineral. A primeira coisa que o cara tem que fazer é correr atrás de uma porcaria de um escritório de contabilidade para ver como que ele pode abrir a empresa e o que ele tem que pagar de imposto. Entendeu? Então, no Brasil, é tudo muito regulado, é tudo muito taxado, é tudo muito preso, falta liberdade. O Brasil, ele é praticamente um país fascista. Entendeu? É tudo dentro do Estado, no Estado e para o Estado. Entendeu? Só falta o Mussolini para virar fascismo de verdade. É quase um fascismo, só falta o Mussolini. Entendeu? Então, por isso que é tão importante que vocês votem, certo, em deputados e senadores, deputados federais e senadores. Para quê? Para que a gente tenha uma reforma tributária e administrativa decente, para que esse país ande. Para que daqui a 20, 30 anos, quando você tiver mais velho, 50, 60, 70, que seus filhos tiverem os filhos dele, os seus netos, você deixe para eles um país melhor. Para que a gente possa alcançar países de primeiro mundo, como o Japão, Coreia do Sul, Singapura, entre outros, que a gente possa se orgulhar da nação que a gente vive. Entendeu? Porque do jeito que está hoje, cara, é impossível. Eu estava vendo com a minha mulher ontem, aqui a Record News, na minha TV, minha mulher falou para mim aqui, moral, só em janeiro teve mais de 524 mil pedidos de seguro-desemprego. É normal, em janeiro, sempre aumentar um pouquinho os pedidos de seguro-desemprego, porque no final do ano tem aquelas contratações temporárias, né? Então é normal aumentarem um pouquinho. Beleza. Só que mais de 500 mil de pessoas pediram um seguro-desemprego, que são direito delas. A empresa recolheu, né? Se elas estão dentro da regra de seguro-desemprego, é o direito delas receber o seguro. Tá? E aonde isso afeta? Afeta a Previdência. Como assim, Hugo, afeta a Previdência? Essas 500 mil pessoas querem o seguro-desemprego delas, certo? Certo. Quem que paga? O INSS, que é um órgão federal, é um órgão da União. Certo? Certo. Para o INSS não perder muito dinheiro, o que acontece? Ele paga o seguro-desemprego desse povo, né? Aí quando uma pessoa se machuca, acontece qualquer coisa com ela, que ela precisa se afastar, né? Se ela não tiver empregada, se ela tiver empregada, beleza. Se ela estiver registrada com a CLT, ela consegue se afastar, dependendo do acidente, né, ou da doença que ela tem. Se ela não tiver empregada, é uma luta para você conseguir um afastamento pelo INSS. Por quê? Porque o INSS não quer pagar. A mesma coisa para aposentadoria. Entendeu? Eu conheço gente que trabalhou numa profissão só, mais de 35 anos, tem direito de se aposentar com aposentadoria especial, que é a profissão dessa pessoa prover aposentadoria especial. O cara tem esse direito, o cara está mais de 2 anos esperando a aposentadoria dele sair. E o cara trabalha até hoje, com mais de 60 anos. Ou seja, por quê? Porque o Estado é muito engessado, cara. O Estado ele tem que sair mais de Brasília e vir mais para os municípios, mais perto do povo. Porque aí fica até mais fácil do cidadão bater de frente com seus representantes.
É mais fácil eu sair daqui e falar com o prefeito ou sair daqui e ir lá pro centro de Goiânia e lá na porra do Distrito Federal falar com o Bolsonaro? Pô, é só usar o cérebro, tá? Então, por favor, nessas eleições, esqueçam o presidente da República. O presidente da República não faz nada sozinho. Mesmo que o Lula ganhar as eleições, se o Congresso Nacional for um congresso de caráter, rochedo, que pensa nas reformas, o Lula pode tentar fazer o que ele quiser, que ele não vai conseguir nada. Porque ele não faz nada sem o Congresso Nacional. Nada, 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 nada. Tá? Então votem direito em deputados federais e senadores, para que a gente possa ter uma reforma administrativa e uma reforma tributária eficiente para que esse país ande. Tá? Então eu estou encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, comentem o vídeo e se inscrevam no canal para mais conteúdos, tá? Até breve.